Bom, pessoa criativa, agora nós vamos fazer um pouco mais de testes com a Diamond resina, tá? Agora eu vou utilizar pela primeira vez a resina deles de média espessura. É na proporção de 100 para 40. Então, a cada 100 gramas de resina, eu uso 40 gramas de endurecedor. Por que eu vou usar essa resina e não a que eu estou acostumado a usar, que é de baixa espessura? Porque eu quero fazer essa peça aqui. Essa peça, ela tem esse desnível que vocês podem ver aqui, ó. Será uma mesinha de centro. Nesse desnível, eu vou fazer um efeito como se fosse água do mar. Vou tentar fazer esse efeito pela primeira vez. Vamos ver como é que a gente se sai. O que eu utilizei aqui? Eu fiz o selamento, como desse aqui, né? Usando a resina de baixa espessura. Passei fita PP, tá? Em volta dela todinha. Depois passei uma camada de fita crepe comum. Para que isso? Para que a fita PP grudasse na crepe e ficasse assim, ó, levantada, como você pode ver aqui. Para a resina encostar bastante mesmo na beirada da tábua, tá? E depois continuei com a fita PP. E embaixo dessa peça tem essas rachaduras. Então o que eu fiz? Passei fita como está aqui, ó. Essa fita vai impedir que a resina vaze pelas rachaduras, tá? Então, já que eu vou ter o preenchimento de rachadura de mais ou menos uns 5 centímetros, mais ou menos aí uns 5 centímetros, eu optei por utilizar a média espessura, mesmo que a camada seja fininha, entre a madeira e outra, vai dar uma camada de 1 milímetro, mais ou menos. Mesmo assim, esse vai ser 1 milímetro por 5, e não terá para onde os vapores, né, dissiparem. Então, para evitar bolhas, outros problemas, e aqui também, nessa parte aqui, vou chegar quase 8 milímetros, mais ou menos, da parte da laminação final. Então, já que vai ser uma parte mais grossa, uma boa oportunidade para testar essa resina de média espessura da Diamond. Tá legal? Vamos preparar aqui uma quantidade para fazer toda essa peça. Então, vou estar usando aqui um copo de medida. E como eu vou fazer pigmentação em algumas partes, vou preparar toda a resina e depois eu vou separar em outras vasilhas para poder pigmentar, tá bom? Bom, gente, agora vamos para a pigmentação. Prontinho. Eu quero ter um efeito. Vamos começar a pigmentar com azul translúcido. Eu quero o azul, mas eu também quero ver um pouco do fundo da madeira. Como se fosse o fundo de um oceano. 4 gotinhas. Não coloque muito corante, tá bom, gente? Colocar muito corante, o que faz acontecer? Faz com que você perca a qualidade da resina. Gente, eu vou fazer uma coisa diferente aqui. Eu quero sim ver um pouco do fundo, mas também quero um perolado nesse meu mar. Então vou colocar aqui um pouquinho, bem pouquinho de perolado, que não torne totalmente ela opaca, mas que dê um leve efeito para ter linhas nessa minha resina. Temos aqui que nós vamos preparar com a branca e vamos preparar agora uma boa quantidade de resina pura, tá? Para jogar no restante da peça. Por que isso? Porque no encontro das resinas a gente vai fazer esse detalhe, o detalhe do encontro do mar com a areia, né? Só conferir aqui a altura da resina.
Vamos precisar de um pouquinho mais de resina azul. Estourar um pouquinho de bolha, né, gente? Fica mais bonitinho. Como essa peça aqui tem uma rachadura no meio, que vai absorver bastante resina, eu tenho que tomar cuidado com esse detalhe, tá? Ela pode engolir toda a resina e formar um buraco no espelhamento. O que em si não será nenhum problema. Se no final aparecer esse buraco, basta que eu faça uma outra camada em toda a peça com resina de baixa espessura, tá? Mas a gente quer evitar isso, quer deixar pronto. Então eu começo novamente aplicando a resina nesse buraco, como eu comecei antes, né? Para que ela possa absorver a quantidade de resina e eu vou trabalhando, levando para cima dele com a espátula toda vez que ele puxar. Vamos começar a trabalhar o efeito mar, tá? Corante branco. A gente nunca usou esse corante branco, é a primeira vez que estou usando ele. E com essa mão deslizando cada resina, vai ser difícil abrir. Aí. Eu quero ele bastante branco mesmo, então vamos colocar 5 gotinhas. Vamos ver como ele vai reagir. Olha só, show de bola. Lembrando que esse corante líquido, gente, ele é translúcido, tá? Ele não vai fazer a função de escurecer completamente. Para isso eu vou usar o perolado. Mas antes de adicionar o perolado, eu vou jogar uma pequena camada no encontro desse branco um pouquinho azulado. Vamos lá. Aí agora, vamos adicionar o pigmento perolado branco. Agora o truque, gente. Ar. Claro que eu não posso chegar lá e mandar um ar forte, né? Vamos usar pouquinho ar, pouca pressão. Vou colocar bem perto aqui para vocês verem como é que é o efeito, olha. Olha como é que tá. Já estaria bonito só de deixar assim. Mas ainda vamos fazer o efeito. O efeito onda do mar. Regular o ar.
Lá vamos nós. Melhor seria se esse ar não fosse tanta pressão assim. Aí. Olha lá. Não fica melhor assim? Não parece realmente que a onda acabou de quebrar? Parece que ali agora nós temos um final de uma praia? Claro, e a Juma, né? E não esqueça, na primeira meia hora é fundamental que você vigie a peça para tirar bolhas. Já tem alguma formação de bolha aqui que eu já vou retirar agora. Agora essa peça vai para a estufa, tá? Vou colocar ali dentro da estufa, vou deixar ali para ela ficar na temperatura certa de 26 graus para poder curar. E daqui a pouco eu vou abrir a estufa para retirada de bolha, tá? A estufa fica aqui. Eu sempre falei com vocês que ia mostrar a estufa que eu fiz, tá? É uma estufa bem simples. O que eu utilizei para fazer essa estufa? Gilmar, dá um sossego só um pouquinho aqui, tá? Obrigado. O que eu usei para essa estufa? Usei um guarda-roupa que eu recolhi na rua. Duas lâmpadas de estufa mesmo, eu comprei na internet. Comprei esse temporizador, tá? Esse termostato. Aqui eu ligo. Liguei, as lâmpadas acendem e começam a aquecer, tá? Elas começam a aquecer. Aqui eu tenho o termômetro do termostato, que vai garantir que ele desligue. Vocês vão poder ver que ele irá desligar quando chegar na temperatura acima de 26 graus, já que de 22 a 28 é a temperatura exata para poder a resina curar bem legal. Então tá aí, ó. Vai subindo a temperatura, como vocês podem ver. Chegou, se eu não me engano, a 26,5 que eu regulei ele, a lâmpada vai desligar. Então dentro dessa caixa ficará sempre a temperatura exata de 26 graus e meio, uma temperatura ideal para a cura da resina. Se lá fora tiver 15, se lá fora tiver 10, se lá fora tiver 5 graus, ali vai estar 26. Então fica aí até amanhã, tá? Tome cuidado para essas lâmpadas não ficarem apontadas, olha, tá vendo? Desligou em 26,5. Assim que ela chegar em 25, liga novamente. Então fica essa variação de 1 grau, já que a resina de 22 a 28 é o ideal para ela. Beleza. Ah, essa estufa aí que eu improvisei, viu que ela já foi para 26,7? Ainda tá quente lá dentro. Agora daqui a pouquinho começa a cair. Se eu botasse exato 28, eu podia chegar até 29, 30, por causa das lâmpadas ainda estarem quentes lá dentro, né? Então essa aqui é a minha estufa, essa improvisação aqui horrorosa é a minha estufa, mas que funciona super bem. Uma coisa que eu tive que comprar, esse termostato, como eu sou eletricista, eu mesmo instalei. Tá? É tudo na base do improviso, porque um ateliê é assim mesmo, é arte pura. E comprei as duas lâmpadas também. Não ficou em R$100, ficou menos de R$100 essas peças todas, fio, lâmpada, termostato. E agora eu tenho um local bem legal para as minhas peças ficarem curando.